milagre triplo do Senhor. Antes da gente começar, meu povo, minha pova, minhas pólvora, me conta aí se tá tudo ok, se a internet tá boa, porque hoje eu não tô no Wi-Fi, eu tô no 3G, 4G, sei lá como é que fala isso. E aí eu preciso de saber se tá tudo ok, porque senão eu tô aqui falando e de repente tá ruim. Se ficar muito ruim, a gente deixa. Porque não tem Wi-Fi, né? Porque, gente, é muito ruim ver uma live ruim. Eu falo por experiência própria. Se a gente estiver assistindo uma coisa que não estiver assim ao nosso agrado, a gente não aguenta ficar assistindo, não é verdade? E aí vocês me contam. E pra mim ir sentindo o termômetro aí, se vocês estão aí, se tá tudo ok, vai apertando no coraçãozinho, que eu vou vendo o coração subindo. E aí eu sei que tem gente aí, eu sei que tá movimentando, eu sei que a imagem tá chegando. Porque às vezes o falar demora a chegar aqui pra mim. Porque o Instagram, ele atrasa um pouquinho a entrega das mensagens. Mas o coração, se eu ver ele subindo, é sinal de que vocês estão aí, que tá tudo bem. Aí, tá vendo? Eu já tô vendo o coração, mas eu não tô vendo mensagem nenhuma chegando. Então eu sei que tá tudo bem. Então, bora lá. Gente, dando continuidade ao estudo de ontem. Ontem quem tava aí e estudou conosco o lance do cansados e descansados. Quem ficou mais cansado, quem ficou mais descansado, quem tá cansado e não viu a live de ontem, ficou salva. Gente, infelizmente a live ontem ela não foi pro feed, ela caiu já direto no IGTV e tem só 3 visualizações. Não é possível que as pessoas não viram aquela live ontem. A gente comentou que a live foi boa, que era para compartilhar, que era para fazer barulho, que Jesus fala assim, vai e não conte para ninguém. Eu não, gente, eu falo assim, a live foi boa, espalha, conta. Jesus, o Senhor me perdoe, mas nesse sentido eu não tô modelando o Senhor, não. Aquele diz que de vez em quando a conexão cai, mas volta. Não sei se é aqui, se é aí, mas vamos tocando aqui. Caso dê algum probleminha, a gente resolve aí, dentro do possível. Beleza, aí então ontem a gente concluiu o estudo de Mateus 11 e hoje nós vamos começar o estudo de Mateus 12. Lorena, a gente está em qual temática? A gente ainda está na temática da política de oposição. Por mais incrível que possa parecer, tudo isso está acontecendo dentro desse cenário de política de oposição. Por quê? O que acontece com essa ideia de política de oposição? Jesus, ele veio desconstruindo muito daquilo que estava sendo pregado naquele contexto histórico que nós estamos estudando. Então ele vinha de frente, ele vinha batendo de frente com muito daquilo que os fariseus e saduceus entendiam por correto. E entendiam por correto porque existiam sim as leis instituídas por Deus, entregues a Moisés, mas existia as leis que foram criadas pelos homens, as leis civis. Então, os homens, eles levavam muito em consideração essas leis que se misturavam, que eram leis civis, mas que tinham cunho religioso, e eles colocavam de uma forma tão ferrenha em cima das pessoas o cumprimento dessas leis, que quando Jesus veio, eles acharam assim inconcebível que essa pessoa que estava chegando chegasse do jeito que chegou, porque Jesus chegou chegando, né? Instituindo novas modalidades de vivência, tinha novas formas de ser, porque aquelas pessoas religiosas da época, elas colocavam algumas pessoas que elas tinham por impuras à margem da sociedade, os paralíticos não poderiam ir até as instituições religiosas, e assim eles tinham ali alguns critérios de discriminação. Eles faziam sim acepção de pessoas, e Jesus vem quebrando totalmente com esses paradigmas, já naquela época, né? Bom dia, Gui, bom dia, Gleide. E aí, o que aconteceu? Aqui, no capítulo 12, o que a gente vai perceber? Jesus continua com essa quebra.
Mas nós vamos falar sobre o milagre triplo daqui a pouco. Mas por enquanto a gente vai começar aqui falando de Jesus é Senhor do sábado. Oi? Sim, não só do sábado, né, gente? Mas naquela época o sábado era tido como dia do descanso. E o que Jesus faz? Chuta a lei, né? Jesus chuta a lei. A lei que era o quê? Era uma lei civil. Uma lei civil. Olha a palhaçada que esse povo tinha. Vamos lá. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Olha, os discípulos já colheram espigas para comer no sábado. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Você está com fome, você não pode ir lá colher. Aí os fariseus vêm aqui criticar Jesus. Os seus discípulos estão colhendo espigas no dia de sábado, ainda mais de milho, né, gente? Eu quase não gosto, né, Gleide? Do milho. Eu sou quase a Lorena do milho. E aí os discípulos criticam: ah, você está com fome, você não pode colher, não. Aí Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como na casa de Deus, comeu os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Olha aqui que Jesus fala: se os meus discípulos estão com fome, eles vão até a seara, eles vão até o campo, fazem a colheita das espigas para comer, porque eles estão com fome. Bom dia, Camila. Agora, vocês vêm me dizer que isso não é lícito porque é num sábado, então eu posso passar fome. Será que vocês não leram que Davi foi, mas os seus companheiros dentro do tabernáculo, né, dentro do templo, e comeram os pães do propiciatório, ou seja, comeram os pães asmos, né, seria a hóstia, seria a ceia. Davi comeu a ceia. Isso não seria muito mais um absurdo? Porque era destinado exclusivamente aos sacerdotes? Mas ele estava com fome? Jesus questiona, né, os fariseus. Ou vocês não leram que ao sábado, Jesus continua questionando, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Olha o que Jesus fala para os fariseus. Vocês não leram que ao sábado os sacerdotes também trabalham nos templos? E eles não são culpados por trabalhar no sábado? Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se o sábado é tido por santo dia de descanso, quem está então nos templos trabalhando para o Senhor que seja, também não poderiam trabalhar, porque o sábado é santo. Jesus questiona os sacerdotes aonde? Na feridinha deles, né? Os fariseus, na feridinha deles. Aí Jesus continua: pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Jesus falou assim: se você acha que Davi entrou com a sua patotinha lá dentro do templo, comeu da hóstia, comeu da ceia consagrada, porque tinha fome, e isso não foi ilícito, se vocês que são sacerdotes estão dentro do templo e pregam e trabalham dia de sábado, e isso não é ilícito, quanto mais a mim que sou maior que o templo. Eu faço o que eu quiser, eu sou dono da porra toda. Tipo assim, eu sou dono de tudo isso aqui. Não, mas ele não falou isso. Aqui está, ele disse, aqui está quem é maior que o templo. Mas Jesus era humilde, gente. Eu é que falaria que tá quem é dona da porra toda. Mas Jesus não. Mas se vós soubesseis o que significa, Jesus disse, sabe por que vocês ficam com essas picuinhas criticando? Eu ainda falei, gente, os fariseus, os saduceus, eles eram tidos tais como crianças mimadas. Crianças que sentam numa praça e ao invés de brincar, ficam fazendo birra. Um disse, outro não disse, e fica implicando um ao outro. Vocês precisam de crescer.
A gente viu isso nas passagens anteriores. Vocês precisam de crescimento, vocês precisam de maturidade, porque vocês parecem crianças mimadas. E aí Jesus vira para eles e fala: se vocês soubessem o que significa realmente o sábado, se vocês soubessem o que realmente significa Deus, se vocês soubessem o que realmente significa obediência, vocês entenderiam que eu quero misericórdia e não holocaustos. Vocês entenderiam que eu quero misericórdia e não holocaustos. Bom dia, Roberto. E aí, vocês não teriam condenado inocentes. Se vocês soubessem que o que eu realmente quero é misericórdia e não holocausto, vocês não condenariam inocentes. Quantos inocentes são condenados porque vocês preferem viver na lei, fazendo sacrifícios? E o que eu quero é que vocês tenham misericórdia para com os outros. Bom dia, Ana. E aí, porque o que ele diz? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vocês estão questionando se eu faço ou deixo de fazer no sábado. Vocês estão questionando se eu curo ou não curo as pessoas no sábado. Se eu como ou deixo de comer porque eu tenho fome no sábado e tenho que colher algo para comer. Vocês estão questionando esse tipo de atitude minha. Saibam que eu sou maior que o sábado. Eu sou maior que o que eu quero de vocês é misericórdia e não sacrifício. E que eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Filho do Homem, que é Senhor do sábado, que na verdade é Senhor de todas as coisas. Bom dia, Alan. Então vocês parem com essas picuinhas, com essas coisas pequeninas, porque eu sou o Senhor de tudo isso. O sábado para Jesus, nós vamos continuar vendo aqui, que mais adiante, o que Jesus faz? A gente vai se deparar com, tendo Jesus partido dali, em relação a esse episódio de estar com fome e colher e os fariseus questionar e ele já dá essa tarracada neles, ele entrou na sinagoga dos fariseus, na sinagoga deles. E aí o que acontece? Bom dia, Tiago. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, olha, os fariseus já estavam na posição só de acusar, de só achar uma brecha para Jesus cair, porque eles já estavam dispostos a matar Jesus. Gente, lembrando que esses saduceus, esses fariseus, eles não sabiam que Jesus era Jesus. Eles não tinham esses relatos que nós hoje temos. Naquela época tinha um homem andando perante todo mundo e fazendo grandiosas coisas. Era como se fosse um profeta. Eles viam dessa forma, eles não tinham essa visão clara, exata, inequívoca que hoje nós temos, que Jesus era o Salvador. Então eles estavam olhando tudo aquilo com muita desconfiança. Quem? Os religiosos daquela época. Então eles achava-se esse homem, né, com a mão ressequida, e eles então, com o intuito já de acusar Jesus, pergunta a Jesus: é lícito curar no sábado? Bom, Jesus não podia colher espigas junto com os seus discípulos para comer porque era sábado. Agora, curar no sábado, pode? Eles perguntam: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Não. A ovelha caiu no buraco? Não, hoje é sábado, não pode. Deixa ela estribuchar, morrer, enfim, sofrer, ficar se martirizando lá naquele buraco até amanhã, porque só domingo que a gente vai poder tirar essa ovelha lá do buraco, porque é sábado. Então Jesus questiona: quem de vós, se tivesse uma ovelha e essa ovelha caísse, você deixaria ela ali estribuchando, morrendo dentro do buraco porque era sábado? Pergunta para os fariseus e saduceus. Olha, tanto que é interessante. Eles querem fazer de tudo para que Jesus caia. Mas olha que interessante, gente. Jesus não fica respondendo as coisas direto. Jesus responde por perguntas. Jesus sempre responde fazendo perguntas, colocando eles para pensar. Raciocina aí que vocês mesmos vão ter a resposta. Se o que eu faço está certo ou está errado.
Ele responde com perguntas. Daí Jesus continua: ora, se vocês fazem isso com ovelhas, quanto mais vale um homem que uma ovelha, né? Ele pergunta ainda: logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Ah, eu falei no começo da live, gente, que meu alarme aqui tá dando. Ai, deu certo, deu certo, deu certo, graças a Deus. Cheguei, pólvora de Deus. Lizzy, seja bem-vinda. Gente, não, eu falei no começo da live que hoje aqui deu tudo errado no começo. Por isso que eu tô aqui, por isso que eu comecei sem música. A energia acabou, o alarme disparou, o controle não funcionava. Vocês não estão entendendo. A minha cabeça já tava desse tamanho. Ai, mas estamos aqui e vamos firmes. Aí, o que aconteceu? Jesus então questionou sobre a ovelha, se podia curar a ovelha. Não no sentido de curar a ovelha, mas de tirar a ovelha do buraco. Pode tirar a ovelha, quanto mais um homem, se eu posso curar. Jesus vai e fala: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Pergunta para eles, quanto mais vale? Hein? Quanto mais vale uma ovelha ou um homem? Aí, o que aconteceu? Jesus respondeu: logo. Aí, depois dele fazer duas perguntas em seguida, bom dia, Milena. Aí ele pergunta: logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Esse homem estendeu a mão e ela ficou sã como a outra. Era uma mão ressequida. Retirando-se, porém, os fariseus dali, conspiravam contra Jesus sobre como lhe tirariam a vida. Olha só a intenção desses homens. Tá, Jesus vai e se retira dali. Mas Jesus, já sabendo de tudo que estava acontecendo, já sabendo da tramóia dessas pessoas, porque Jesus sonda o coração, Jesus sabe tudo que as pessoas estão pensando, ele se afastou dali, mas muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Mas, o que o profeta Isaías ainda disse? Que Jesus não contenderá, ele não ia brigar com as pessoas, ele não iria gritar, ele não, nem alguém iria ouvi-lo nas praças a sua voz. Ou seja, Jesus não iria fazer marketing do que ele vinha fazendo, ele não iria se expor, ele não ia, olha, a própria palavra fala aqui, ó, não expusesse a publicidade. A publicidade, essa palavra parece que é tão atual, né? Aqui fala que Jesus não ia se expor à publicidade, ele não fazia marketing, ele não compartilhava, ele não pedia, gente, dá like, compartilha. Gente, eu peço, eu falei que ao contrário de Jesus, eu venho pedindo para vocês sim, compartilhar aí a live, apertar o coração, apertar o avião. Porque Jesus, né, gente, tinha todo esse poder dos milagres, né? Esse poder de arrastar a multidão, eu não tô tendo. Então, assim, ainda a possibilidade que eu tenho de trabalhar aqui para essa mensagem chegar é com a ajuda de vossas senhorias, fazendo a publicidade, fazendo o marketing. Então, Jesus, ele fica na dele, ele fica recuado já para se fazer cumprir a profecia de Isaías. Ele não iria esmagar a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios, fazendo-se cumprir o que estava escrito em Isaías 42, versículo 1 a 4, bem antes da vinda de Jesus. Que ele, né, se retiraria, ele não
fazia barulho em relação a nada daquilo que ele estava fazendo. Ele realizava os milagres e falava, vai, não conte para ninguém. As pessoas começaram já a tramar contra ele para matar ele e ele não fez nada, ele não fez escândalo, ele não se expôs. As pessoas perguntavam para ele fazia era perguntas, ele não falava quem propriamente ele era. Ele falava por parábolas. Então Jesus assim foi muito humilde. Uma humildade fora do normal. Jesus sendo Jesus, se não fosse Jesus... Vê se você entende meu raciocínio. Só sendo Deus pra agir como Jesus agiu. Porque se a gente soubesse que a gente teria esse poder que Jesus teve aqui na Terra, a gente acabava com tudo. Se sem ter poder você já faz tanta coisa, pensa se você fosse Deus. Meu Deus, é por isso que você não é. E nem eu, porque a gente é muito mal, sem poder nas mãos. Pensa se tivesse. Bom, aí Jesus continua a cura de um endemoniado cego e mudo. Aqui entra o milagre triplo. Porque aqui existe, gente, estudo no sábado, tá? Jesus andando contra a lei daquele povo, porque era uma lei civil. Eles questionam se Jesus podia curar. Gente, o sábado era para descanso? Era. O que Jesus questionou eles? Beleza. Se para vocês descansar é ficar sem fazer nada, para mim é curar. É algo pessoal meu. Eu posso sair curando as pessoas, porque eu não estou a fim de sacrifício, eu estou a fim de misericórdia. E eu sou maior que o sábado. E eu sou maior que o templo. Jesus explicou isso e continua curando. Aí, agora nós temos a cura desse cara que é endemoniado, cego e mudo, por isso milagre triplo. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver. Então, era demônio, tinha demônio, e esse demônio que existia nessa pessoa fazia ela ficar cega e muda. E ele curou. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Bom, as pessoas também questionavam, através de perguntas. É este, porventura, o filho de Davi? Porque eles não tinham, de fato, certeza, né? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. Que nada! Ele faz isso, ele expele demônios, senão pelo poder de Bezebu, o maioral dos demônios. Eita lasqueira! Vai me dizer se a gente já não ouviu esse tipo de comentário. Não, eles expulsa esses trem aí, não é no nome de Deus não, sei não, essas curas aí, eles realizam essas curas aí, é coisa do demônio, isso não é coisa de Deus não. É isso aqui que os fariseus falaram, que Jesus expulsava demônio em nome do maioral dos demônios, que era o Beelzebu. Jesus, porém, concedendo-lhes os pensamentos, porque... Jesus conhecendo-lhes os pensamentos, porque Jesus via tudo e vê. Ah, toma cuidado, que ele vê tudo. Disse, o que Jesus disse? Todo reino, presta atenção, porque Jesus é muito... a Gleide gosta de falar, Jesus é muito espertinho, né? Olha o jeito que ele fala. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Porque se eles estão falando que ele expulsa demônio em nome do demônio, como que pode um reino dividido contra si mesmo? Tipo, se tem um demônio na pessoa, vai expulsar com esse próprio demônio? Não faz sentido, né? Seria dividir o reino, seria dividir a casa. Assim não permaneceria esse reinado. Ele questiona isso para os fariseus, para os saduceus, né? Aí ele pega e fala assim, ó. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? De novo, ele faz pergunta. Então, ele fala para as pessoas, é só vocês raciocinar. Ele fica o tempo inteiro fazendo isso, esse tipo de raciocínio. Como pode Satanás
estar dividido contra si mesmo? Como pode subsistir seu reino? Mais uma pergunta. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os expulsam vossos filhos? Por quem os expulsam vossos filhos? Olha aqui que eles disseram. Beleza. Se os fariseus também expulsam demônios, quem é que expulsa esses demônios? Também é Beelzebu? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízos. Se vocês acreditam nisso, vocês mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se você quer acreditar que foram os demônios que expulsou demônios, esse é o seu reinado. Se você quer acreditar que foi o Espírito de Deus, certamente o reino de Deus é que está sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Aqui Jesus fala que o demônio é esse valente. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou você é da turma de Jesus, ou você não é da turma de Jesus. Ou você é do partido de Jesus, PJ, ou você não é do PJ, tá? Ainda bem que é PJ, né? Acho que não existe nenhum partido com esse nome. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Porque olha que absurdo, eles estão falando que Jesus expulsava demônios em nome de demônios, que Jesus era tipo demônio. E aí Jesus fala, todo pecado é perdoado, mas contra o Espírito Santo não. Esse tipo de pecado que eles fizeram aqui, esse aqui não é perdoado não. Triste, né? Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Gente, isso aqui é coisa séria. Então, a gente não pode falar contra o Espírito Santo, porque nesse sentido aqui, a palavra está muito clara que não existe perdão. Pecou contra o Espírito Santo, não existe perdão. Nem aqui e nem quando você chegar lá no céu, ter os seus olhos abertos. Parece que não. Parece que não. É um pecado sem... um pecado sem perdão. Então aqui nós tivemos o quê? O milagre triplo do Senhor. Que assim, eu achei bem interessante as colocações aqui de Jesus. Eu fiquei prestando atenção na forma com que ele se posiciona, né? Ele se posiciona assim, de forma indireta. Vocês que falam. Ele sempre faz muitos questionamentos. Ele não afirma, né? Ele não produz prova contra ele mesmo. Ele fica fazendo perguntas. Então, vocês mesmos chegam às suas conclusões. Até porque ele não precisava ficar se justificando, né? Até porque ele não precisava de ficar se reafirmando. Ele já sabia muito bem quem ele era. Bem interessante o posicionamento dele. Então aqui nós temos esse milagre triplo. Sinais e milagres do Senhor se tornaram cada vez mais comum naquele momento, nesse contexto histórico. Eram sinais cada vez mais poderosos e cada vez mais intrigantes para os fariseus e saduceus, que agora já tramam a sua morte. Todos deveriam saber que Jesus era o Messias, porque as palavras, as histórias, as profecias já vinham antes dele chegar. Então a profecia se cumpria e era nítido que a profecia se cumpria. Agora pensa, esses estudiosos daquele tempo que estudavam os compêndios, né, as palavras que tinham, os livros que tinham naquela época para se estudar, que sabia das profecias, que sabia de todas as histórias, esse povo
é que estava contra Jesus. É assim. É sem lógica, né? A gente parar para pensar que quem mais estudava nesse contexto estava tão cego para a vinda de Jesus. Era inconcebível eles não entenderem que Jesus era o Messias. Porém, logo Israel, a incredulidade de Israel crescia cada vez mais, de forma que os milagres que Jesus mostrava para eles não era o suficiente. Não foi o suficiente porque os milagres de Jesus o levaram para uma cruz, o levaram para a crucificação. Pelo seu povo de Israel, pelo seu povo eleito, que ouviu uma vida inteira falar da vinda do Messias, esse povo cego aqui agora faz essa barbaridade, tchê. Bom, aqui nesse momento, Jesus fala sobre a terrível força de Satanás. Jesus fala sobre a força desse Satanás. Porque esse bichinho aqui fez com que uma pessoa ficasse doente, possessa, cega e muda. Será que o negócio é feio? O negócio é feio. Satanás havia feito uma verdadeira fortaleza numa pessoa. Gente, eu fico imaginando tipo aqueles filmes que tinha aquela torre negra, né? Onde residia o mal. A pessoa, quando ela vive em trevas, é trevas. Existia uma fortaleza de trevas nessa pessoa. Era um homem natural, naturalmente pertencente a Deus, mas a treva se instalou ali ao ponto da pessoa ficar cega, muda. Ela já não tinha mais, ela estava endemoniada, ela já não exercia mais o homem natural. Ali, quem tomava conta daquele corpo era, de fato, esse demônio, né? E aí, o que aconteceu? Amigos, amorosos e ajudadores é que levaram este enfermo aqui até Jesus. E na Bíblia nós temos casos semelhantes. Bom dia, Daniel. De pessoas que foram levadas até Jesus. Por quê, gente? Vai chegar a determinado ponto que as pessoas não conseguem ir a Jesus pelas pernas delas. Vai chegar a determinado ponto que tem pessoas que estão tão nas trevas, tão na escuridão, que elas não conseguem mais ir por conta própria. Elas precisam de outras pessoas para carregá-las. Elas precisam de intercessores humanos que intercedem por ela, colaboradores que vão ajudá-las a ir do ponto A para o ponto B. Elas precisam de pontes. Chega ao ponto que essas pessoas precisam de network para chegar até Jesus, trazendo mais clareza aqui para o nosso assunto digital. Então, precisa de pessoas que conectam ela ao Pai, porque ela está totalmente desconectada. Gente, pensa uma pessoa dessa que habita totalmente na treva, muda e surda, se ela... Só um milagre de Deus. É lógico que se Deus quer agir na vida dessa pessoa, ele age sem necessariamente precisar de outras pessoas. Mas, com o nosso auxílio, isso fica um pouco mais fácil, né, gente? E, como eu já expliquei para vocês, Deus nos fez em unidade. Deus nos fez amalgamados na mesma substância. Então, não pense você que quando uma pessoa está assim na treva, que isso não reflete na nossa claridade, na nossa luz... Porque isso reflete sim. Nós estamos todos unidos. E um corpo doente faz mal para os outros corpos. Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar, a gente tem que pensar nesse contexto global. Pessoas com depressão profunda é bem complicado, sim. Pessoas com depressão. Aí aqui ó, até fala de alguns casos semelhantes na Bíblia, de que essas pessoas foram levadas até Jesus. Elas não conseguiram se conduzir, né, até Jesus. Exemplo, o centurião, que por causa do seu criado que estava doente, foi até Jesus. 4 homens que levaram o paralítico, né, até Jesus. O pai que intercedeu pela filha, né, pela Talita, que já tinha morrido, na verdade, né? Jesus foi lá, ressuscitou essa filha. Os possessos, eles podem ser perigosos, mas o verdadeiro amor não conhece o medo. Porque aqui o próprio Jesus fala que eles são valentes, que eles são fortes.
Essas pessoas que estão possessas, essas pessoas que estão em trevas, elas têm uma força fora do normal. Mas aqui fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você tem levado pessoas para Deus? Você tem levado pessoas para o Senhor? Você tem sido essa conexão do ponto A para o ponto B? Você tem auxiliado pessoas a se conectarem a Deus? Você tem entendido que trazer luz para a vida das outras pessoas faz a sua vida mais iluminada? Faz o mundo mais iluminado? Que nós somos pontinhos de luz, pontinhos de luz, pontinhos de luz, que se nós estivermos mais unidos, cada vez mais luz na terra vai ter? A pessoa também precisa querer sair das trevas. É muito triste. Lise, nesse ponto eu discordo. Porque, às vezes, igual nesse caso aqui desse endemoniado, esse endemoniado, ele estava a tal ponto que ele já não tinha mais discernimento do que era certo, do que era errado. O demônio já tinha tomado totalmente conta dele, ao ponto dele não ter mais lucidez. Aqui fala isso. Que ele era cego, mudo e existia uma fortaleza. Então ele não tinha mais esse discernimento. Nesse caso, a pessoa foi levada. Ela foi levada à presença de Jesus. Na verdade, o demônio é que comandava tudo já no corpo dela. Essa pessoa não tinha mais esse discernimento. E olha, uma vez eu vi com meu esposo Nossa, gente, eu fiquei assim, passada. Um vídeo, depois eu vou ver se eu consigo achar, até mando no grupo lá, no Telegram, no grupo pra vocês. De um pastor que foi no presídio e meu esposo falou que esse pastor era de oração mesmo. Que ele libertava mesmo, tipo, era demônio mesmo, vocês não têm noção, gente, no presídio. Esse pastor colocava assim, ó, uma fila de gente endemoniada, sabe? Esse pastor passava assim, ó, com o blazer dele. E esse povo ia tudo caindo. Esse povo ia tudo caindo. Não, e quando as pessoas estavam endemoniadas, assim, tipo, quando cai é porque tá endemoniada. E tem umas que ficam estribuchando, assim, uma coisa mais esquisita. Mas assim, eu nunca vi isso pessoalmente, eu só vi nesse vídeo. Acontece das pessoas estarem assim, tão distantes de Deus, que mesmo se a gente falar, assim, a pessoa quando ela tem o mínimo de discernimento ainda, a gente pode fazer essa ponte e ela pode ter essa opção de ir até Jesus. Mas tem pessoas que elas não vão conseguir ir mais. Elas já estão num ponto, numa possessão, tipo, as trevas já alastrou de uma forma que só sendo carregada. E aqui, inclusive, Jesus fala até de ser amarrada. Às vezes, pela quantidade de demônio que tem, né? Tipo aqueles trem de exorcismo, né? Ai, gente, eu não vou ficar falando dessas coisas que eu tenho medo, tá? Eu tenho medo dessas coisas. Embora o amor lance fora todo medo, mas eu falo assim, Jesus, não deixa eu ver nada dessas coisas. Porque, assim, eu sei que o Senhor atua no sobrenatural, mas eu não preciso de ver. Eu não preciso. Se o Senhor quiser que eu veja esse tipo de coisa, o Senhor me dá mais força, mais resistência, sabe? Porque eu sou impressionada, eu fico impressionada com essas coisas. Eu não vejo nem filme de terror, gente. Que não é pra não impressionar a bichinha. Nem suspense, dependendo do suspense eu não gosto de ver. Então bora lá. Eu quero saber de você se você tem levado as outras pessoas para o Senhor. Olha aí. Olha só o que a Ventrice disse. Não acredito. Deus me visitou nas trevas. O que você não acredita? Não, Deus ele pode ir até você. Independente de outras pessoas te levarem. A autoridade do nome de Jesus é maior do que qualquer coisa, com certeza, com certeza. Então, gente, você tem que ter esse posicionamento, sim, de levar outras pessoas para Deus. E não é, assim, essa chatice de chegar, vou te falar a palavra, vou te não sei o que, não. É com a sua vida, é dando um conselho, é mostrando o que é certo, é mostrando o que não está certo. É assim, de forma prática, sabe? A pessoa vai vendo que existe uma luz, que existe uma pureza, que existe uma bondade, né? Vai vendo que tem uma essência libertadora na sua vida e que ela quer isso para a vida dela também. Aqui mostra que o inimigo, então, ele foi vencido. O Senhor
Jesus aqui compara Satanás a esse valente armado até os dentes, que guarda a entrada da casa com segurança. Então, olha só. Olha. Ela disse, eu fui amarrada por demônios, Deus me libertou, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, realmente, gente, quando a pessoa chega ao ponto de ter essas possessões aqui, o Senhor compara Satanás como um valente armado até os dentes que guarda a entrada de casa com segurança. Então, se você não se guarda, pode ter certeza, meu filho, que se o demônio alastrar aí, ele se guarda. Ele não deixa mais nada de bom entrar dentro de você, não. Então, a gente não pode dar abertura, né? E aí, às vezes, a gente pensa assim, não, mas eu não tenho isso não, isso tá longe de mim. Mas vai dando brecha, vai. O Padre Léo, gente, gostava muito do jeito que o Padre Léo falava. O Padre Léo falava assim, vai dando brecha pro encardido entrar. É encardido, ele vai sujando. Quando você vê, você está vivendo na verdadeira treva. As trevas já alastraram. As trevas são que nem praga daninha. Você vai deixando entrar, meu filho, de repente aí não tem mais plantação boa de jeito nenhum. Já era, se tornou só em erva daninha. Bom dia, Evandro. Bom, aí o Senhor fala que venceu o valente na cruz do Gólgota. Meu pai me consagrou no candomblé. Eu fui visitada dentro do Dakar de São Paulo. Olha aí. A ventrice, ó, já se envolveu com coisas que, de fato, né, tá relacionada aos demônios. Então, se você vai dando brecha para essas coisas entrarem na sua vida, gente, o que é certo, né? Eu falo que, assim, hoje a gente tem muito discernimento das matérias, dos conteúdos, né? Do que realmente é do pai, do que não é. Eu falo com meu esposo que hoje eu tenho clareza, assim, sobre esses lances espirituais, essas coisas místicas e tal. A aparência, né? É como se fosse uma coisa boa, mas tem outras que já é de cara você vê que não tem nada a ver com Jesus. Lore, uma pessoa que já recebeu Jesus e já foi batizado pelo Espírito Santo, há como se possa... Não, Lore, uma pessoa que já recebeu Jesus e já foi batizado pelo Espírito Santo, há como ser possessa novamente. Olha, o fato é o seguinte, às vezes acontece da pessoa receber Jesus, esse lance de igreja, né? Às vezes acontece da pessoa ir lá, receber Jesus, ser batizada pelo Espírito Santo e ser possessa assim novamente. Por quê? Se a pessoa se desvia dos propósitos, na Bíblia fala que uma pessoa que se desvia, se ela em um determinado momento teve agora ela vai ter 7. 7 espíritos ruins com ela. Então fala que você vai ficar 7 vezes pior. Eu não sei exatamente do lugar, mas até meu esposo tinha comentado isso comigo, não tem muito tempo. Vai depender, sim, se ela se afastar de Cristo, vai depender muito da sua postura, né? Porque às vezes a pessoa fez um receber a Cristo, fez isso de uma forma, fez isso formalmente lá na igreja, né? Ela não recebeu isso realmente. Porque, gente, falar que você recebeu Jesus, que você segue Jesus, que você é batizado pelo Espírito Santo, a gente só vai ter consciência de que se isso realmente aconteceu, se você estiver dando os frutos do Espírito Santo. A gente vê a árvore pelos frutos. Então, às vezes, você não está vivendo adequadamente, em conformidade com aquilo que Jesus explicou, e fica aí falando que recebeu Jesus, que vive Jesus. Mas se a sua vida está toda em contradição, você só está dizendo que vive, você só está dizendo que foi batizado. Mas o verdadeiro batismo não aconteceu em você. Porque o receber Jesus, gente, é todos os dias da nossa vida, né? Todos os dias da nossa vida a gente tem que estar recebendo Jesus, recebendo os ensinamentos de Jesus e colocando em prática esses ensinamentos de Jesus, né? Então há sim essa possibilidade de você ser possesso. Mesmo você tendo já recebido Jesus na sua vida,
tendo sido batizado pelo Espírito Santo. Inclusive, eu já vi casos, meu esposo mesmo me mostrou, não tem muito tempo. Olha, citar um exemplo. Ele falou, amor, pensa num cara iluminado, que fala em línguas verdadeiramente, porque o que mais tem são pessoas falando línguas criadas por eles mesmos, né? Que não são falar em línguas realmente, pelo Espírito Santo. Porque o dom de falar em línguas é um dom, ele não é dado a todos, né? Aí, o que acontece? Meu esposo falou que esse homem que a gente viu, ele tava num semáforo pedindo dinheiro e tal. Usuário do crack, hoje, possesso. Meu esposo falou assim, amor, isso aí é coisa do demônio. Coisa do demônio, porque esse homem, você não tem noção do tanto que esse homem era usado na palavra, não. Só que ele se desviou, e no que ele se desviou, ele hoje tá 7 vezes pior do que ele era. Então, gente, acontece mesmo. A pessoa aceita Jesus, a pessoa começa a frutificar ali, tem os frutos do Espírito Santo, mas se ela se desvia, ela fica pior, porque olha, sabe o que eu ainda fico analisando? Quando a pessoa tem o dom, ela ainda fica pior mesmo do que ela era. Porque o demônio tá de olho, né? Você acha que quando você começa a dar os frutos do Espírito Santo, isso alegra o encardido? Ele fica de olho, ele fica doido pra te encardir de novo, pra te sujar de novo. E aí, se ele tiver a oportunidade de sujar, já era. Já era. Ele vai te pôr de 4. Vai te fazer virar um bichinho. Você vai virar a Bíblia até fala, você vai virar um cavalo adestrado. Você vai ser adestrado pelo demônio. Tem que tomar cuidado. Você vira um animal na mão do bicho. Se crer e for batizado, é uma mistura de fé com renúncia. Sim, você tem que crer, continuar andando. Porque aqui, gente, aqui na própria palavra, o que a gente está estudando é o quê? Os fariseus e os saduceus, os doutores da lei, que se diziam cumprir tudo rigorosamente. Cara, mas você também cumprir tudo rigorosamente, lei? Simplesmente por cumprir, por sacrifício, sem ter misericórdia, sem seu coração estar liberto realmente, fazendo por amor e não simplesmente pelo rigor da lei. Se você fizer só pelo rigor da lei, também não faz sentido. Você está fazendo por quê? Porque a igreja falou que você tem que fazer? Não, Jesus fala que você tem que fazer por misericórdia, por amor. Então, assim, também não adianta, porque, olha, eu como religiosa, que eu já tive essa fase religiosa, eu quero me esvaziar cada vez mais da religiosidade que eu sei que existe em mim. Eu como religiosa, já aconteceu de eu ler a Bíblia e falar assim, pronto, hoje eu já li a Bíblia. E de ficar me sentindo ruim porque, eu não tinha lido a Bíblia de repente. Ou estou em pecado porque hoje eu não li a Bíblia. Isso é religiosidade. Isso não quer dizer que Jesus está comigo verdadeiramente, porque eu não estava fazendo isso por amor a Jesus, eu estava fazendo isso por apego religioso, porque na minha cabeça o que prosperava, o que estava na minha cabeça enraizado era que se eu não lesse a Bíblia eu estava em pecado. Isso era o poder da lei, não era o poder do amor, não era a misericórdia, era o sacrifício. E Jesus vem falando que ele quer misericórdia e não sacrifício. Gente, eu tô mudando aqui, tá? Um pouco o sentido das coisas. Lore fala sobre o pecado da falta de domínio próprio. Não, vamos terminar aqui, mas depois a gente fala sobre isso, tá bom? Porque senão eu vou entrar, eu já ia falando aqui, eu tô entrando em outros assuntos. Vamos falar uma hora só sobre pecados, né? Vou ver se meu esposo de repente anima de falar só sobre pecados no domingo. Porque ele não quis fazer a live domingo passado. Vamos ver se esse domingo de repente ele anima. Um assunto que ele gosta assim de falar. De repente falar sobre possessão, sobre pecado, essas coisas. Tá bom? Vamos dando continuidade aqui. Então, aqui o Senhor fala que venceu esse valente aqui, esse demônio, na cruz. Na cruz. Pelo poder, né? Pelo poder da cruz. Em breve o Senhor irá amarrar o demônio e lançá-lo no abismo. Está lá em Apocalipse. Fala, gente, que no final dos tempos, né? Quando tudo de fato acabar,
Jesus vai amarrar o demônio e vai lançar o inferno no fogo, vai acabar com o inferno. Em Apocalipse fala que Jesus vai acabar com o inferno. O inferno será lançado no fogo, vai acabar nesse abismo aqui, né? E aí aqui nós estamos, Fabiano, bom dia, falando sobre esse milagre triplo, porque esse homem estava possesso, cego e mudo, e ele foi curado pelo Senhor. Então, mas há esse poder de cura, há essa possibilidade da cura. E o que a gente tem que abrir nossos olhos e ter fé e esperança é sobre isso, especificamente. Agora esse homem pode ver, agora esse homem pode falar, agora esse homem pode ser ele. Porque até então ele não tinha mais domínio nenhum sobre ele. Os demônios tinham deixado ele de uma forma que ele não tinha mais resposta natural. Era só os demônios mesmo comandando ele. E agora esses demônios foram tirados dele em nome do Senhor Jesus. E esse milagre, gente, se era uma pessoa a esse ponto de não falar, de não ouvir e de não ter mais controle nenhum sobre a própria vida, esse milagre aqui deixou impressões indeléveis. Deixou impressões sem dúvida nenhuma do poder de Jesus. E aí a coisa pipocou mesmo. Amigos e inimigos espantaram-se, porque pensa, uma pessoa que tá muda, surda e sem mais possibilidade nenhuma de viver, né? Não vive por si, doida de... Como é que eu falo às vezes, gente? Tocar tambor pra doido dançar, tava podendo tocar tambor que o doido tava dançando, de tão transtornado que o homem tava. Os amigos e inimigos agora estavam espantados com esse milagre que aconteceu. Espantados. Aquilo que às vezes eu fico impressionado. Mas e a fé? E a fé? Faltava a fé. Faltava a fé viva no Filho de Deus. Faltava a fé em Jesus. Impressionado ficava mesmo. Assustado ficava mesmo. Mas faltava a fé. Essa multidão via tudo acontecendo, mas ainda faltava a fé. Não acreditava que que Jesus fazia o que fazia em nome de Deus, no Espírito Santo. Então aqui existe uma resistência obstinada. Aqui existe uma resistência dos fariseus, dos saduceus, das pessoas daquela época, de que Jesus operava em nome de Deus. Esse povo ainda estava com essa visão voltada de que Jesus operava em nome de demônios. Os fariseus revelaram o tempo inteiro isso. Esse povo que estudou tanto, que sabia de todas as profecias, acaba que o povo que não sabia, que não detinha conhecimento, declarava que o Senhor era o Messias, mas os fariseus faziam o quê? Blasfemavam. E dizia que ele fazia esses milagres em nome de Bezebu, o maioral dos demônios. Então o povo, que eram os leigos, que não tinham instrução das profecias, das palavras, que não tinha esse estudo pela fé, acreditavam que Jesus era o Messias. Mas os fariseus, os doutores da lei, os sabidão, os religiosos, quando Jesus veio, taca-lhe cruz, porque esse aí tá vindo acabar com os nossos negócios religiosos e vamos matar esse homem porque ele expulsa demônio em nome do demônio. Vai acabar com o nosso negócio, vai acabar com o nosso ganha-pão. Dá certo isso aqui não. Então aqui nessa passagem, o que a gente vê? Um convite real para decisão. Os fariseus se decidiram contra o Senhor. E os indecisos, se existirem indecisos aqui neste momento, eles também devem decidir em que posição estão. Qual a sua relação? É de acreditar que esses milagres foram realizados por Jesus? Ou é de, assim como os fariseus, acreditar que esses milagres foram feitos em nome do Bezebu, o maioral dos demônios? Então a ideia do estudo de hoje é, por que a gente está falando sobre política da oposição? Porque aqui existem dois partidos.
Aqui existe o partido de Jesus, já que nós estamos em fase de política mesmo. E aqui existe o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, o partido dos religiosos. Você faz parte do PJ ou você faz parte do PR? Ixi, PR existe, né, gente? Partido Republicano. A gente tem que saber, então, se posicionar. De que lado você está? Se você tem que se decidir. Se você se decide pela fé, pelo acreditar nos milagres, por acreditar que Jesus é sim o enviado, que Jesus é sim o nosso Messias, ou se Jesus, na verdade, é só mais um demônio. Tem condição? Parece louco, gente, mas é porque se você não se posiciona de um lado, quer dizer que você se posiciona do outro. E às vezes você fala que é de Jesus, mas você não tem atitude de quem é. Então saiba realmente de que lado você está e se posicione adequadamente, coerentemente do lado em que você está. Porque você faz uma aliança com Jesus, mas não parece que fez, né? Então tenha mais coerência no seu jeito de viver e as oposições ao nosso partido virá. Com certeza, com certeza. Porque o que o mundo prega é bem contrário ao que o partido de Jesus prega. É bem contrário. O que o mundo prega é essa esperteza mesmo. O que o mundo prega é esse medo de Jesus acabar com os nossos negócios, de acabar com os nossos lucros. Ah, não. Vamos colocar esse Jesus numa cruz. Esse Jesus aí não pode ser o enviado de Deus, não. Não pode. Tá acabando com tudo aquilo, com o nosso império. Tá acabando com tudo aquilo que a gente construiu. Ah, não. Vamos pôr esse Jesus pra calar, porque a gente sabe cuidar da nossa vida. A gente já sabe cuidar da nossa vida. Nós somos os generais da nossa vida. Não. Nesse século, a gente precisa de Jesus para depender dele. Não, a gente é muito independente. A gente é muito independente nesse século. A gente não precisa mais de ninguém, não. Esse século, inclusive, a gente cresceu, a gente expandiu culturalmente, tecnologicamente. A gente tá tão expansivo. Abre sua mente. Para que Jesus? Você tá tendo cada vez mais independência. Você já voa. Você já voa. Você já chegou aos céus. Né? E você só vai expandindo cada vez mais. A independência, a lua, já não é mais limite para você, homem, porque você é tão independente. Você é a independência. Então a pergunta fica aí. Responde para mim lá nos comentários. Eu vou já terminar a live, vai ficar salva. Eu quero concluir com esse pensamento. Qual é o seu partido? Você está no partido de Jesus, que ao que tudo indica faz milagres triplos acontecer? Ou você está do lado do partido dos religiosos, fariseus e saduceus, que acreditam que os milagres realizados pelo Senhor, na verdade, são realizados por Bezebu, o maioral dos demônios? Se decida. Você decide. É quase aqui o nome do nosso programa hoje. E amanhã, nesse mesmo bate-horário, às 10 horas da manhã, nós daremos continuidade aos nossos estudos, telespectadores. Estaremos aqui, meu povo, minha pova, minhas pólvoras, explodindo mais um pouco as nossas mentes, ok? E aí, sobre essa questão aí, gente, de falar sobre o pecado, né? Sobre o domínio próprio. Eu vou ver se meu esposo anima de falar sobre isso no domingo, tá bom? E aí, se ficou alguma dúvida, pode mandar a pergunta aí pra mim no particular. Dentro do possível, gente, eu posso demorar um pouquinho, porque a vida anda meia corridinha, mas dentro do possível, eu vou respondendo vocês. Falores? Muito obrigada pela presença de vocês, meus amores. Fiquem em paz.
E até amanhã, se Deus quiser. Olha aí, o alarme colaborou. Foi uma benção. Era só pra me tirar do prumo. Mas aqui não, encardido. Aqui é luz. Deus, fica com Deus, meu povo, minha pova, minhas pólvoras. Fui!